Em muitas culturas, o cavalo é símbolo de impetuosidade e impulsividades, relacionada com os desejos humanos, além de ser associado com a água e fogo, por serem muitas vezes incontroláveis. Também é tido como a relação com o divino servindo de guia de almas, sendo muitas vezes enterrados junto com seus donos. Exprime também vigor e virilidade, por vezes simbolizando a juventude, no contexto histórico, principalmente nos campos de batalha. O cavalo era treinado muitas vezes para matar soldados com suas patas ou sua boca. Portanto, essa narrativa, esses cavalos e seus cavaleiros podem representar muitas interpretações que os descrevem assim. Uma cavalgada, campanha, com toques de guerra, trazendo suas consequências por onde passam. As cores dos cavalos dizem muito dos respectivos cavaleiros, como branco, pureza, santidade, régio, vermelho, sangue, assassinato, guerra, preto, obscuridade, peste, maldição, amarelo, corpo em decomposição, morte. Seus apetrechos mostram muitas características arquetípicas a respeito do papel que desempenham ou a consequência de sua cavalgada. Arco e coroa, símbolo da guerra e do poder. Espada, principal arma dos exércitos antigos, usada como símbolo de assassinato. Também é usada por Jesus como símbolo de discernimento. Balança, no contexto denota desigualdade ou injustiça, no caso de alimento. Jarra, traz a peste dentro. Ou também, para os leigos, também o mel, o doce, ou seja, perfumes. A jarra era o símbolo antigo de transporte de alimentos. Como podemos perceber, os arquétipos são usados em todo tipo de literatura. Suas descrições metafóricas são simbólicas e suas composições arquetípicas simbolizam desastres ou potencialidades humanas e até mesmo prelúdios do futuro que há de vir. Então, quando nós nos debruçamos a estudar os arquétipos, entendemos a potência que é você manipular textos e literatura através de simbolismos, através de palavras-chave, ou seja, uma representatividade de um pensamento, de forma que essas pessoas pensavam antigamente. Portanto, temos que levar sempre em consideração tempo, lugar e circunstância, para a gente não cair num julgamento banal e simplista, como a maioria das pessoas fazem. O que significa as 4 cores dos 4 cavalos do Apocalipse? As cores são descritas para demonstrar uma sequência de fatos e ações do anticristo, que vão se revelando ao mundo, desde o mais leve ao mais pesado, terminando no último cavalo e o mais temido, o amarelo. Começando aqui, essa nossa interpretação do Apocalipse, dos 4 cavaleiros, justamente este é o primeiro ponto. O cavalo é o arquétipo principal, ele é uma representatividade. Cavalo, como todos sabem, tem vários significados, dos quais a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre o arquétipo do cavalo. Caso você queira, acione acima e você vai assistir o vídeo. E nós vamos falar um pouco agora do que significa cada cor desses cavalos, certo? E vamos também falar o versículo em que é a sua representatividade. O cavalo branco, Apocalipse 6:2. A missão, paz. O cavalo branco se mostrará logo após o arrebatamento da igreja. Sua principal missão é iludir o mundo quanto à sua natureza perversa. Este evento se dá com a abertura do primeiro selo. Então nós encontramos aqui, na interação bíblica, já um texto muito metafórico e nós vamos aqui entender. Bom, já entendemos que existe o arquétipo do cavalo. Também simbolizamos a cor branca. Porém, seria uma abertura de um selo, mas isso se daria de uma maneira falsa, ou seja, em que ele coloca que seria ao contrário, justamente iludindo o povo com a paz, com belas palavras, e estariam enganando multidões. E aí diz assim: o mundo após o arrebatamento estará vivendo um momento muito difícil, guerra e fome. O anticristo, representado pelo cavaleiro branco, trará uma falsa paz ao mundo,
conquistará as nações, solucionando seus principais problemas. Vamos ao cavalo vermelho. O cavalo vermelho, Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e 4. Missão, guerra. Com a abertura do segundo selo, dá-se a chegada do segundo cavaleiro do Apocalipse, o vermelho. Este cavaleiro marca uma sequência de guerras sobre a terra. Sua principal missão é trazer a guerra, retirar a falsa paz trazida pelo cavalo branco. Uma guerra sem precedentes, trazendo um número de mortos durante a grande tribulação, a qual nunca houve antes na história da humanidade. Muita gente diz que todos os eventos bíblicos do Apocalipse já se passaram. Porém, como está falando aqui, nunca houve um falso, um cavalo branco ainda, um príncipe que ilude o mundo todo, que passa uma mensagem de paz a todos. Ainda não houve essa grande faceta no mundo. O mundo está dividido. O mundo sempre teve guerra, desde quando foi escrito o Apocalipse e até hoje há milhares de pontos de guerra. E massacres existem todos os dias em todo o planeta. Então, longe ainda de dizer que a guerra começou como é descrito pelo Cavaleiro Vermelho. Sem querer assustar vocês, mas ainda, digamos assim, uma proporção enorme de guerra ainda não aconteceu como se descreve no livro do Apocalipse. Mas vamos ao cavalo preto. Missão, fome. Durante a abertura do terceiro selo, começará um período de fome na terra, resultado do cavalo anterior, que é a guerra. Todas as guerras trazem consequências terríveis sobre a humanidade, e uma das principais e terríveis consequências é a fome. Neste ponto aqui, a gente pode ver hoje o que é a migração das pessoas fugindo da violência de um país para o outro, e esses países fechando suas portas. E isso ainda é controlável. Agora você imagina um cenário como esses seriados The Walking Dead, em que a massa de pessoas ultrapassa qualquer regra em prol do desespero. Essas pessoas não têm uma evolução e reagem apenas pelo corpo. Portanto, impossível de segurá-las. E ainda diz assim: o terceiro cavaleiro do Apocalipse terá uma missão de trazer a fome sobre a humanidade. Haverá escassez de mantimentos. Com armas mais sofisticadas e cada vez mais potentes, imagine os efeitos de uma guerra com armas atômicas, armas químicas ou tão temida bomba de hidrogênio. Assim você pode imaginar que já o homem por si só já está acabando com os recursos naturais do planeta. E ele fazendo assim, imagine se houver uma guerra. Imagine o desespero das pessoas em busca de água, de comida. O cenário realmente é catastrófico. Efeitos devastadores no solo e na atmosfera, trazendo assim efeitos terríveis para o plantio, cultivo, ingestão de alimentos comprometidos pela radiação e os horrores da guerra. Porém, no versículo 6 proíbe-se a destruição do vinho e do azeite ao cavaleiro preto. De fato, uma destruição em massa de alimentos sem sequer sobrar algo para ser cultivado. A vida teria um fim neste evento apocalíptico. O versículo 7 fecha os 4 cavaleiros do Apocalipse com a abertura do quarto selo, começando com a frase da quarta criatura, com a expressão "vem e vê". Demonstra uma ênfase diferente desta mesma frase nos versículos anteriores. Essa citação enfática expressa um horror de proporção sem precedentes que virá sobre o mundo. Este cavalo amarelo, denominado Morte, foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada. Fome, um fechamento aqui, para a gente poder terminar este vídeo. E aí você vai entender algumas coisas de maneira mais ampla. Em primeiro lugar, esses detalhes foram falados para que você entenda a função dos arquétipos. Como o arquétipo é demonstrado e o seu real poder metafórico. Ou seja, as composições arquetípicas são os detalhes dos quais a gente falou aqui. Arco, vaso de barro, são elementos, cores, né? Cada cor tem um simbolismo e às vezes nós não sabemos interpretar as coisas à nossa volta ou as palavras.
Lembrando que, quando a gente fala fim de mundo, na verdade, muitos mundos acabam todos os dias. Várias pessoas pelo mundo afora estão morrendo. Alguns países da África existe verdadeira carnificina. Pessoas têm seus braços cortados. Ainda hoje existem mulheres que têm seu clítoris cortado, né, em rituais. Ou seja, há ainda no mundo uma dimensão de ignorância muito grande. Portanto, dizer que haveria um evento em que se tornaria pior, com certeza, se você traçar o perfil da humanidade hoje, tudo é possível. Tudo é possível de acontecer, mas também tudo pode não acontecer, pois a humanidade ela pode muito bem mudar toda a sua trajetória. Por isso que eu sempre prego uma vida minimalista, uma vida consciente, em que você reduz o uso de recursos do planeta, ou seja, e ainda assim tem uma qualidade de vida, uma vida sábia. A maioria das pessoas hoje estão desperdiçando vários elementos que são de extrema importância para outras pessoas de outros países. Às vezes, há países que nem mesmo lixo você encontra comida. E olha que nesses países, com certeza, as pessoas fuçam em tudo para achar qualquer coisa para comer. E basta a gente falar da Ucrânia, falar de Kosovo e grandes holocaustos que teve nesse último século. Ou seja, mais de 100 milhões de pessoas já morreram fruto de guerras, de fome. E isso é o que se tem conhecimento, fora o que está desconhecido a todos. Obrigado, se inscreva no canal e acompanhe os nossos vídeos.